Seja muito bem-vindo a mais novo episódio do Segue o Plano, o podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos bater papo com Sandoval Alves, sócio fundador e cotista da Petrus Açaí. Seja bem-vindo, Sandoval. Segunda vez já. Muito obrigado. Tem que marcar a terceira logo. Vai entrar no campo da filosofia mais forte. Porra, eu gosto. Também. E aqui também com a gente, Rafael, sócio-gerente mercadológico da Petrus Açaí. Rafael, bem-vindo e obrigado pelo teu tempo. Tá bom, obrigado também. E hoje, para mim, Gerson, viu? Um episódio que eu queria muito gravar, porque eu quero conhecer a história de uma das maiores empresas aqui de Belém, do estado do Pará, vou dizer assim, né? Que trabalha com açaí. E por que eu quero gravar com isso que eu queria muito? Porque eu quero saber como vocês fizeram, porque eu quero aplicar no meu negócio. Simples assim, eu quero aprender com vocês como foi plantar uma sementinha lá e ter uma árvore desse tamanho, pegando o gancho do que a gente estava falando antes de começar. Então, Sandoval, começo contigo e a pergunta é: qual é a origem do sucesso da Petrus? Como começou? Eu acredito que se tem origem de sucesso, são coisas... A gente pensa sempre em coisa planejada, mas são coisas muitas circunstanciais. Tem muitas circunstâncias. Tem uma circunstância familiar, tem uma promessa e uma crença divina por trás disso. Um propósito, eu posso dizer. Uma crença divina. Teve alguém que acreditou que teria uma promessa divina de vir alguém que pudesse, de alguma forma, alterar os rumos da família. Teve um evento do Nordeste que fez essa família vir para cá, ele era agricultor, vem das terras, vira caminhoneiro, que vira transportar um fruto chamado açaí, que tinha uma ausência de educação e cultura muito forte, que se forma de uma forma, de um jeito que busca dar educação para as pessoas, e de repente aquilo que se transportava como fruto por muitos anos e muitas décadas, o Rio de Janeiro conhece, o mundo conhece, e meio que fomos forjados por Deus pela história e pela vida, para estarmos preparados, a família inteira, para trabalhar com esse fruto chamado açaí, por várias circunstâncias aleatórias pelos atos da vida, coordenadas e conectadas pela divindade, para quem acredita como eu que Deus operou. Que deu certo. Mas tu consegue identificar e lembrar qual foi o primeiro passo? O que você realmente, onde tudo começou assim, tu lembras assim, eu acho que começou aí. Por que eu te faço a pergunta? No meu negócio eu lembro exatamente quando que eu decidi fazer o que eu faço hoje. Eu posso falar onde eu estava, o mês, enfim. Tu consegues ter essa memória? Olha, em 79 acontece um incidente com a família no Nordeste, que eu perdi um irmão. Isso faz com que a seca que teve de 79 a 82 que a gente viesse para cá. Como eu falei, teve uma questão que envolveu um contato com açaí e tinha uma promessa. Qual era a promessa? Tirar a família da situação que tinha de grandes dificuldades, tanto cultural, alimentar e qualquer outra circunstância. Eu era a pessoa que estava devotada e dedicada ao estudo, estava ali a estudar. Em 89, quando meu irmão chega a falecer, o meu segundo irmão falece, isso vem de uma forma muito forte e a gente começa a trabalhar muito com açaí. E aí a premissa que tinha era o seguinte: tem que educar todo mundo. Então todo mundo tem que fazer faculdade, todo mundo tem que estudar muito. Acreditava no poder literalmente da educação aqui. Literalmente, fortíssimo. Era o ato de revolução dos teus pais, vamos dizer assim. O ato de revolução de que aquela promessa trazida pela minha mãe levou a família a se projetar. Como tem muita coisa para informar e você está usando o pai, coisas específicas, eu estou tentando falar de forma geral, porque tranquilo. Se for descer a especialidade, aí tem vários outros podcasts. Mas o que acontece? Levou a essa premissa. E qual era a ideia? Minha primeira faculdade, eu sustentei eu era feirante no Viro Peso, e eu tinha uma baiuca de açaí, eu vendia açaí para manter minha primeira faculdade. Então, eu estou falando isso pelos idos de 88, 89, 90. E lógico,
qual era a premissa? A premissa é o seguinte, olha, ter baiuca de açaí, ser feirante de ver o peso, dá para ter dinheiro para pagar uma faculdade e pagar alguns livros. Eu acredito que dá certo desse jeito. E, de repente, aquilo que era uma forma de ser de financiamento da escola, de financiamento da educação, virou uma oportunidade de vida. Por quê? Porque por volta de 90, 92, 93, 94, 95, o açaí começa a ser descoberto no Rio de Janeiro. E A marca açaí começa a surgir aqui. o açaí começa, porque o açaí só era conhecido aqui no norte. O Rio de Janeiro descobre o açaí e começa a fazer vários tipos de coisas, inclusive quebrando dogmas da cultura paraense, que açaí não podia misturar com isso, não podia comer com aquilo, era quase veneno, 1 grau para veneno. E lá eles misturavam com tudo. Eu lembro, tu não come açaí com leite que vai morrer, era uma coisa assim. Exatamente. E de repente a gente começou a se ver numa situação, a família começou a se ver numa situação, então eu estava ali na época de adolescente, já indo para a faculdade, numa situação de que o açaí não era só uma forma de financiamento, era uma oportunidade. E como nós já estávamos treinados já a escolher o fruto, a vender o fruto, a comprar o fruto, a trazer fruto para o ver o peso, a ser virante no ver o peso, a vender no ver o peso. E a gente começou, portanto, a vender frutos para as primeiras fábricas de açaí. À época, uma das fábricas era Dona Maria Luísa, é um ícone nessa história, Dona Maria Luísa, que tinha uma pequena baiuca que depois virou a ser chamado de fábrica ali perto de São Brás, ali perto do terminal rodoviário. Aquilo, portanto, vira uma oportunidade para açaí. Em 1996, existe um fenômeno que se chama tampa. O que é tampa? Tampa é excesso de oferta. Então, ver o peso, quando tem muito fruto, muito mais fruto do que os baiuqueiros para comprar, o nome disso é tampa. E quando tem tampa, você joga fruto fora. E deu uma tampa, e meu pai ele era muito agressivo na compra de fruto de açaí, comprava muito, deu uma tampa e tinha que jogar fora. E nós reunimos, isso foi a volta de 95, eu acredito, 94, 95, eu não estou lembrado do ano exato, mas foi por aí, 95, por quê? Porque eu já era servidor público do Tribunal de Contas do Estado do Pará, então eu fui pós-94, e a gente disse o seguinte, vamos fazer o seguinte, estão comprando açaí no Rio de Janeiro, vamos pegar todas as baiucas da família, vamos unir todo mundo e vamos passar o fim de semana todo batendo açaí. Por causa dessa tampa, que ia ser mais barato o custo. Meu pai ia vender o açaí, tipo assim, ia jogar fora, então barato mesmo ia vender tipo 50 centavos, R$1. Naquela época a lata era R$1, o real era forte naquela época. E a gente paga o meu pai pelo valor que seria jogado o menor preço da feira. Só para pagar o custo, para não ter prejuízo. Pagar o custo. E assim a gente fez. E a gente colocou a polpa congelada num lugar que ficava ali na Senador Lemos, que tinha uma Mafre alguma coisa, tinha uma coisa, gelar. Tinha um frigorífico, uma geleira. Chamada gelar. E a gente colocou lá, e a partir daí a gente começou a vender as primeiras polpas de açaí. Congelado. Então, bem intuitivo, Sandoval. Não, intuitivo e projetado. E é o seguinte, a gente já estava pensando em fazer alguma coisa e ali virou o primeiro plano e projeto de montar uma fábrica de açaí. Tanto é que quem tinha fábrica começou a chamar a gente de Os Sem Fábrica. Não tinha Os Sem Terra? Tinha Os Sem Terra, Os Sem Terra. Sem fábrica. Nós éramos Os Sem Fábrica. Cara, que incrível. Olha, o que eu já peguei aqui de ti? Eu tô vendo que eu vou aprender muito hoje, cara. Eu peguei que educação é a base de qualquer negócio, porque se não tivesse esse incentivo, essa jornada de educar os filhos, talvez não tivesse essa visão, né, de negócio mesmo que vocês tiveram. Outra coisa que eu peguei muito, questão de oportunidade, e só chega a oportunidade quem conhece o mercado. Tu falaste, pô, Ricardo, teve essa tampa, esse excesso aí. Eu já estou pensando em fazer algo nesse sentido de congelar polpa. O momento é esse. Então, para mim, no final, vocês tiveram o time certo, porque vocês conhecem o mercado. Posso dizer isso? Poderia, porque a gente estávamos no lugar certo, na hora certa, com o pensamento inclinado a fazer aquilo. Mais ou menos como os Estados Unidos se formaram como a superpotência mundial. Estavam industrializados, teve uma guerra, e eles puderam atender a guerra e, de repente, se tornaram a superpotência. Pô, então, só para deixar claro para a galera, só consegue identificar o time certo quem tem o conhecimento certo. Posso falar isso, Sandoval? Eu acredito que sim, só quem tem os olhos. Tem até um livro chamado Que as Coisas que Vêm Tarde Demais. E eles dizem o seguinte, tem muita coisa que é dita hoje que só vai ser percebida por gerações muito tempo depois.
Quando você olha hoje para o céu e vê uma luz de uma estrela, aquela estrela talvez já esteja... Não, eu te entendo. Hoje é muito fácil, né? Porra, ele sabia, deu certo porque já sabia, mas na hora aí é um frenesi, né? Porra, deu excesso, a gente compra ou não compra? Imagina isso na casa de vocês aí, como é que ficava? Sim. Então é muito mais fácil hoje dizer, porra, tava preparado, foi sorte, como o pessoal tenta dizer por aí. Porra, não foi sorte. Não, foi uma sequência. Há casos que eu não acho que não é Jesuscidência, ou Deusidência. No máximo, tipo assim, foi uma coincidência de eu estar preparado e acontecer a coisa no momento certo. Porque a coisa começou de forma até um pouco informal, mais ou menos como uma pessoa que tinha feirante, um autônomo mesmo. E para você ter uma ideia, a fábrica só foi formalizada mesmo, porque a partir daí começou a ter um projeto familiar para isso. Era onde ia chegar. Pô, vocês viram, começaram a vender para o Rio. Quando foi o momento que vocês vão formalizar e criar uma... Já que eram sem indústria, vamos formalizar e realmente ser uma indústria. Como é que foi isso aí? Foi pós-96, né? Então começou isso, então a gente fez aquele negócio, vendeu os frutos e aí eu tive uma retenção, esse dinheiro ficou na minha mão, à época. Ficou na minha mão e a ideia era montar essa fábrica. E aí a gente pegou, nós tinha um irmão nosso que também mexia com açaí, e aí a gente disse o seguinte, olha, vamos colocar o que primeiro sair, a gente vai montando os outros. Ele montou a unidade fabril dele, não deu para continuar no mesmo caminho, no mesmo percurso, e aí a gente montou o nosso logo depois. Tanto é que ele monta isso em 2000, nos 2001, 2002, e a gente formaliza a outra em 2003, que é a chamada Açaí São Pedro. A primeira fábrica foi chamada Açaí São Pedro. Pô, legal. Então, aí de 94, 95, teve esse time que vocês pegaram e começaram a trabalhar aí para 2000, início de 2000, começaram essa questão de expandir. Aí a minha pergunta para ti, Sandoval, e já pode entrar até o Rafael que já tá na fábrica como um todo. Como é que a gente define o momento certo de expandir, Sandoval? Vocês chegam a pensar nas reuniões de vocês aí? Porque eu penso que em 2000, início de 2000, 2005, como tu falaste, era uma fábrica um pouco menor, mais uma operação menor, mais tranquila, mais simples. E a decisão, cara, vamos ser grande. Essa ideia de vamos ser grande já estava presente aqui? Como é que como é que toma essa decisão? Eu acredito o seguinte, as oportunidades vêm dos medos. A oportunidade vem das supostas ameaças. Às vezes as coisas não são ameaças. Eu acredito que a primeira exportação que nós fizemos já foi no ido de 2005, 2006? 2006. No ido de 2005 a gente montou, 2006 foi lá, né? Na época até já era advogado da família, advogado das empresas, tinha a segunda faculdade, a coisa foi rodando. Então foi 2006, o Rafael pode confirmar que o Rafael atua e trabalha lá, eu era mais advogado e depois em 2007... Já trabalhava lá, Rafael? Já, desde 2006. Desde 2006? E aí o que acontece? Uma coincidência muito forte. Eu era advogado do Poema, da Universidade Federal do Pará, que era um programa de combate à pobreza no meio ambiente da Amazônia. Conheci uma pessoa que tinha lá e ela tinha muito conhecimento sobre desafios de certificações, de orgânico, de tudo mais, uma série de circunstâncias a esse respeito, e a gente resolveu trazer ela para cá. Eu, como advogado, conhecendo, trouxe para cá. Para cá, tu diz para Petros? Para cá, para Belém. Não, para Belém. Fez várias visitas, foi visitar primeiro. Ela conhecia muito, conhece até hoje, ela está no ramo do açaí até hoje, uma pessoa muito bem considerada no ramo do açaí. Trabalhava na época ajudando a vender para a Fly na época vendia questão de açaí. E numa dessas viagens, ela pega um voo junto com a maior empresa que vendia Monavi, vendia uma garrafa de açaí chamada Monavi, que concorria com a Taisha Noni. A Noni, lembra que tinha umas garrafas de Noni? E de repente a gente virou exportador de açaí. A primeira exportação não foi para eles, foi para outra pessoa que tinha uma empresa dos Estados Unidos chamada Gil. Por quê? Porque esse Gil, eu era advogado, tinha uma fábrica de açaí lá, eles projetaram toda a fábrica para atender eles, para levar para os Estados Unidos, e num bela sexta ou sábado, ele me liga dizendo, olha, Sandoval, eu sei que você é advogado lá do Poema, tem a fábrica que fica aqui em Igarapé-Miri, não é isso? Em Igarapé-Miri, a fábrica não tem condições de processar. Eu ouvi falar que sua família tem condições de processar. Eu disse, mas
a família não exporta, a família só vende para o Rio de Janeiro. Ele disse, olha, me salva, me agende numa operação de, literalmente, loucura total. A gente se prepara de uma sexta para um sábado e passa o final de semana processando e acontece a primeira exportação. E essa outra coincidência foi que essa pessoa que estava certificando, que ajudando a gente, certificando não, estava ajudando a gente no processo de certificação, os desafios, como era no mundo, porque é uma pessoa que tinha muita experiência nessa área, no processo de certificação, senta com essa pessoa vira o representante dessa empresa aqui no Brasil e nós passamos a ser um dos exportadores da Monavi na época. E aí, a partir daí, foi todo um plano conectado. Eu acredito o seguinte, Ricardo, quando você projeta a sua energia e seus pensamentos para o universo, as coisas acontecem. Cara, eu acredito a mesma coisa. E principalmente quando a nossa meta está bem definida. Porque tu começaste o nosso papo lá atrás que vocês, como família, né, tinham um propósito, uma meta bem definida. Então, quando a gente sabe para onde a gente vai, fica tudo mais, vou botar entre aspas, tá, pessoal? Fácil. Porque a gente sabe que a gente tem que passar por alguns processos. Só que, de novo, Sandoval, eu vi algo que para mim já está virando, com as tuas palavras, Jesuscência, né? É uma coincidência assim meio que já esperada. Divina, né? De novo, era o time certo com a preparação correta. Então, no final, porque pelo que eu estou entendendo aqui, para a gente crescer, para ter uma história parecida, a gente sempre tem que estar e se fazer preparado, né? Aí eu já vou trazer o Rafael para nesse nosso papo. Rafael, tu entraste em 2006, nesse período da primeira exportação e tudo mais. Tu consegue lembrar o que tu sentiste aí de diferente, cara? Porra, o que tu viste nessa hora de vamos expandir, vamos exportar? Tu viste alguma coisa aí que tu sentiste? Naquela época, eu acho que tudo era muito novo, né? Fabricar, sair, exportar era um momento que estava acontecendo, né? E eu não percebia que a gente estava preparado para poder fazer isso. Só que a circunstância, né, parece que fez com que as coisas acontecessem. Então, chegaram pessoas que eram tecnicamente preparadas. Acho que o responsável técnico do GIL foi lá para a fábrica e ele acabou dando segurança. A própria pessoa que foi contratada pela Monavi, na época uma engenheira de alimentos que era chilena, por outro projeto também foi. Então, nós acabamos recebendo, eu acho que aquela ideia de que quando a gente sabe onde quer chegar, parece que o universo vai abrindo o caminho, né? Conspirando para a coisa acontecer. E essas pessoas, elas foram chegando até a fábrica por meio do conhecimento do seu Sandoval, por meio de que o mercado ele estava muito propício para esse crescimento. E, de fato, a gente pegou e o que parecia ser chatice para outras fábricas, muita exigência, para a gente era uma oportunidade. Então, eu tinha acabado de me formar, não me sentia preparado para esse desafio, mas eu me sentia muito confiante com o que eu lembro dessa época era um galpão que processava açaí e várias pessoas sonhando em fazer aquilo grande. Então, eu acho que essa combinação fez a gente ser o que a gente é hoje. Um lugar para poder processar e um sonho de fazer com que aquilo se tornasse Rafael, grande. Aí, duas perguntas. A primeira é, tu achas que essa mentalidade de pensar grande ajuda no negócio? Por que eu te pergunto isso, cara? Porque é uma coisa que eu repito muito no escritório. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então eu quero ser gigante. Porque se der errado, você mede. Mais ou menos esse é o raciocínio. Aí tu falaste, cara, era um galpão e todo mundo aqui sonhando grande. Tu acha que isso ajudou, cara? Uma visão assim, pô, saudosista. O que tu acha? Eu vou te falar que naquela época, a minha maturidade de administrativa, organizacional, eu era muito imaturo. E eu não entendia muita coisa. Eu sei que 2 ou 3 anos depois, nós fizemos o primeiro planejamento estratégico. E ali no planejamento estratégico, eu tive noção dessa mentalidade. Dessa grandeza. Eu acho que enquanto fundador, o seu Sandoval ele sempre trouxe essa ideia de que pensar grande dá o mesmo trabalho do que pensar pequeno. Quando nós fizemos o nosso planejamento estratégico se projetando assim 10 anos para frente, nós queríamos ser referência regional.
E aí eu lembro que até, eu acho que quem falou em internacional, aí depois, muito timidamente, a gente pegou e imaginou, vamos ser referência no Brasil. Aí o Sessão da Avó disse, não, nós vamos ser referência no mundo, ia sair. Dá o mesmo trabalho, não dá essa não. E quando eu acho que a gente também tem um time que é muito competitivo, que tem muita vontade de avançar. E todo mundo acreditou naquilo, apesar de no primeiro momento a gente só queria ser referência regional. E quando a gente pegou e disse, cara, isso dá pra ser do mundo, porque só tem açaí aqui. Isso dá ou isso precisa ser do mundo? E eu acho que precisa. A tua colocação é perfeita. Precisa. E nesse contexto que a gente começou, eu acho, a acreditar que era possível ser o que hoje a gente é, né? Eu acho que o início do que o que a gente é hoje foi sonhado lá atrás, em 2007, 2008, depois em 2010, e a cada renovação desse planejamento estratégico, nós percebemos que a gente conseguiu chegar a ser referência. Embora aqui, às vezes, no Pará, as pessoas nem sabem dessa história. Mas é por isso que a gente tá aqui, cara. O mundo precisa ouvir, cara, porque a gente tem história de sucesso aqui na nossa região, cara. A gente tem que parar de só comprar conteúdo, histórias de gente de fora, cara. Porque a nossa realidade é só nossa. A gente tava falando aqui no off antes de tu chegar, Sandoval. Pô, ninguém consegue compreender a logística que é fazer o açaí, que é exportar. Porque sai lá do Ribeirinho, aqui onde não tem estrutura nenhuma, não tem nenhuma refrigeração controlada, não tem nada para chegar aqui, para o fruto não vir cansado, né, como o Rafael falou, para ter um produto de qualidade. Então a gente precisa começar a entender que, sim, a gente é capaz, porra. Só uma recomposição histórica, o primeiro planejamento estratégico, quem fez foi ele com consultoria jurídica minha em 2006, mais ou menos. Acho que foi em 2006. Ele foi a pessoa já estava lá. Não, estava questão de discutir missão, visão, discutindo algumas coisas, mais ou menos com base no programa de qualidade total, que foi o governo Sarney que trouxe para o Brasil. Eu até esqueci Falcone, eu acho que foi o Falcone, foi estudar lá e trouxe para cá, e eu, na época, peguei esses estudos pelo Tribunal de Contas do Estado, na época que tinha lá, e depois eu já não era, deixei de ser do Ministério Público, deixei de Tribunal de Contas, fui ser procurador do Estado, e nessa época eu podia advogar. Nessa época eu advogava. Depois de 2002 eu... Teve que se afastar. Não, de 2012 a 2007 eu era advogado. Exercia advocacia fortíssima. Legal. Cara, aí outro ponto, Rafael, já para te trazendo de novo, de volta para cá. Falaste do sonho, pensamento grande, aí eu quero entrar numa parte mais mercadológica, como realmente é a tua função lá dentro hoje. Parceiros. Porra, só para a galera se atualizar. Tinha um sonho de uma família, depois teve o feirante Sandoval, se formou, aí teve a questão daquele... Toda a família era feirante. Toda a família, feirante, obrigado. Aí teve aquele momento aí, aquela oportunidade de teve aquele excesso de açaí, vamos exportar, que era o time, pegaram. Depois veio de novo outro time, olha, eu quero mandar para o mundo, tu topa? Topo. Eu vejo aqui com esse raciocínio que vocês são ousados, isso é bacana. Apareceu uma oportunidade, eu tô lá. Só que agora somos grandes. Estamos aqui 2010, sei lá, 2015, que eu acredito. E buscar parceiros. Vocês têm alguma coisa assim de requisitos para a gente definir parcerias? Porque só cresce quem tem parceiros. Como é que vocês trabalham isso lá? E aí, Rafael? Essa é para mim? É para ti. Olha só, eu acho que se a gente for olhar historicamente, né, quem foi construindo aí quem foi profissionalizando a fábrica, aos poucos foi a exigência dos clientes. Então, nós não sabíamos muito bem o que era orgânico. Aí chegou um cliente e disse, olha, eu quero produto orgânico. Aí a gente pegou e recebeu um auditor lá na fábrica, e esse auditor, nos auditando, ele, sem saber, ele nos apresentou o que era o universo de produtos orgânicos. Logo em seguida, a gente percebeu que para dialogar com empresas maiores, a gente precisava ter alguns programas de qualidade implementados, aqueles que eram específicos para a indústria de alimentos. Na época era o HACCP, ISO, e aí a partir daí a gente pegou e começou a buscar certificação kosher para vender para judeu, kosher é legal, para árabe, HACCP, ISO 22000, e a gente na verdade acabou agregando, né, um arcabouço de certificações que já nos tornava habilitado para falar
não com qualquer empresa, mas com quase empresas assim que precisavam de produtos de maior qualidade, com o mundo. E aí, eu acho que a Monavi, a pessoa que trabalhava com a Monavi aqui, ela foi em uma feira, né, nos representar, e encontrou uma francesa que queria um estágio aqui no Brasil. E algo assim que é super pouco comum nas empresas aqui do Brasil, de aceitarem um estrangeiro, porque a gente não sabe como é que é trazer, será que é ilegal e tudo, e nós pegamos, traz essa menina pra cá, né? Acho isso muito acho que das orientações vindas do seu Sandoval, não traz essa menina pra cá. E na época ela veio e ela pegou e começou a falar de um universo de exportação que a gente, na verdade, conhecia por osmose, mas ela pegou, ela trouxe técnica, ela começou a levar a gente para as feiras. E eu lembro que a primeira feira internacional que nós fomos juntos, nós já fechamos um contrato de exclusividade para Israel. Porra, e aí, para vender açaí para Israel, um lugar que é super improvável, assim, se a gente pensar, a Israel, açaí, né? Mas é um lugar que tem praias, enfim. Mas aquela certificação kosher que a gente apostou e fez lá no passado, habilitou a gente para falar com aqueles judeus. De novo o time com a preparação correta. Exatamente. A pessoa que trouxe pra gente, que eu conheci pela poema, o nome dela era Fernanda, e a pessoa que veio era Delphine. Né? Delphine, a francesa Delphine. Cara, que e legal. ali, eu acho assim que a Fernanda, uma parceira, a Delphine vem e traz essa visão um pouco mais internacionalizada pra gente, e ela não veio para ficar, né? A gente tentou que ela ficasse, mas ela 2 anos, 3 anos ela voltou. Voou, né? Continuou lá o voo dela. E aí, mas a Delphine, ela nem imagina o tanto que ela deixou aqui com a gente, né? E aí depois essa empresa, a Monavi, ela passa por uma mudança no mercado e os clientes que eram atendidos por ela com o nosso produto, a gente passa a atender diretamente. Porra, então, o fato de nós estarmos nas feiras, indo para as feiras, os clientes que recebiam o nosso produto passaram a entender que existia uma pessoa por trás daquele rótulo e era muito mais seguro comprar de quem a gente estava vendo, com quem conversava, do que simplesmente com quem recebia um e-mail e estava por trás de uma tela fria. Então, eu acho que esse aspecto de ir para o mundo fez com que, mercadologicamente, a gente tivesse uma posição melhor. E logo depois isso foi copiado por várias empresas, fizeram a mesma coisa. E se a gente for observar no ponto de vista competitivo, pode parecer chato, mas ele colocou o Pará num patamar diferente, né? Eu acho que esse movimento que não só a Petros fez, mas que a Petros também fez, serviu de modelo. Vocês profissionalizaram o mercado, tiraram os amadores, vamos dizer assim. Acho que nós participamos disso junto, né? Tem outras empresas que também o fizeram. Eu acredito que é muito pretensioso. Né? Eu posso falar, vocês não, então deixa que eu falo. Não, porque o que acontece? Tinha outras empresas antes, por exemplo, assim, a Sambazon, que é uma multinacional, era uma que já tinha começado, inclusive com a Fly, essa aí. Sim. Na época. Na época tinha outras fábricas que tinham uma pegada assim. E tinha a maioria atendia o mercado nacional. Eu estava dizendo porque eu era advogado de algumas delas. Entendi. Eu era advogado, fazia cobrança em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu era advogado. E o que essas empresas se assustaram é que, de repente, a gente saiu sem fábrica para uma exportação. E aquilo Um curto espaço de tempo. Eu acredito que, se considerar uma ou duas empresas, eu acredito que elas foram espelhos para a gente. Se considerar o restante, eu acredito que a gente trouxe boa parte de profissionalização, sim. Na época a gente trouxe, assim... Cara, eu acredito nisso. Eu vou falar o que eu peguei de vocês aqui. Ouvir cliente e parceiros. Eu falo ouvir cliente porque quando a gente escuta o que o cliente quer, que é uma lógica nossa aqui do escritório, que a gente vende o que o cliente quer comprar. Então, quando a gente entende o que ele quer, a gente sabe que parceiro a gente vai atrás para poder entregar aquilo ali. É mais ou menos por aí que eu ouvi vocês, ou a Petros tem outra lógica na cabeça? E aí, Rafael? Não, a gente... O topo do nosso organograma tá lá, cliente. Ele é o centro de tudo. Ele é que é o primeiro. Começa tudo com ele. Ele é o grande chefe, ele é o grande líder. Ele é o grande líder. E quem entende isso, o jogo vira, né?
O jogo muda drasticamente. Agora, Sandoval, eu quero falar contigo. A gente já bateu um papo antes, a gente tem vamos dizer assim, pensamentos parecidos, não vou dizer igual, porque, enfim, tua experiência e conhecimento é infinitamente maior que o meu, mas a gente tem algo em comum, a gente acredita em sócios. A gente acha que qualquer empreendimento, se não tiver pessoas ao nosso redor, ele não funciona. Aí eu queria entrar um pouco nisso. Tu consegues me falar quantos sócios tem a Petros? Quem são? Como foi essa escolha de sociedade? Porque eu sei que o Rafael é sócio agora, né? Sim. Como foi esse trâmite? Vocês conseguem passar pra gente, só pra galera que escuta a gente entender que é possível e sabendo que é possível, como é que faz? Eu nasci projetado numa família onde tinha uma promessa de tirar a família de uma situação que não era desejada. E quando eu me incluí nisso, a minha primeira premissa era que tinha que alguém continuar. Então era deixar um legado. Com base nisso, o pensamento que veio foi uma questão de perpetuidade, uma questão que se projeta, se vai pelo tempo. O que eu acredito nessa situação é o seguinte: pegando a ideia de Aristóteles, nós somos um ser político. Político é de polis. Não tem como você funcionar sozinho. Não existe possibilidade de funcionar sozinho. O que nos faz? São os nossos traumas, nossas fraturas emocionais, as nossas decepções, as nossas expectativas frustradas. Isso faz com que a gente se isole, mas isso traz doença, isso a gente adoece. Então não importa quantas pessoas tenham politicamente feita ou tenha frustrado as minhas expectativas. Não existe outra saída que não acreditar no outro. Se o nome é sócio, se o nome é amigo, se o nome é noivo, noiva, namorado, marido, mulher, se o nome é irmão, é família... Não interessa, o instrumento que é. Exato, ou seja, nós somos um ser conectado, então eu acredito isso pia e fielmente, entendeu? E outra coisa, eu lhe confesso muito claramente, muitas traições, muitas frustrações, muitos traumas passaram. Faz parte do jogo. Passaram forte. Mas os que ficaram, fez a Petros ser o que é. Por que eu tenho que vangloriar os traidores se os que permaneceram fizeram o que ela é? De repente, até, as pessoas que fizeram aquilo deram como se fosse uma vacina, um antídoto, para que aquilo se tornasse perpétuo. Ou seja, um corpo que se projeta a ser perpétuo, uma unidade que se projeta a ser perpétua, ou pelo menos passar por algumas gerações, ela tem que passar pelas angúrias. Então, no meu pensamento, que eu não estou lá, eu não administro, eu não gerencio lá, eu sou só sócio cotista e, portanto, exerço aquilo que a lei me permite, aquilo que se acredita é com a sociedade, é com aquilo. E aí, veja, não é superioridade, não é nada. O que o Ricardo precisa que o Sandoval tem? O que o Sandoval precisa que o Ricardo tem? Isso conecta as pessoas. Isso faz a gente ser mais e melhor. Às vezes dá match em sonho. Por exemplo, como ser internacional, como internacionalizar, quais eram os desafios jurídicos que tinham. E eu comecei a estudar, por exemplo, ordenamentos jurídicos dos Estados Unidos, da Europa, para tentar entender sistema tributário, para tentar entender, desde a época que eu era advogado, mercado comum europeu, o Mercosul, ou seja, todos os outros que tem. Até para se habituar com o palavreado, com tudo que funciona, com a regra do jogo aí. Exato. Respondendo claramente, sim, não tem como, tem que se relacionar. E a melhor forma que tem é acreditar nele na melhor potência que pode, porque a ideia de ter uma ideia de você ser um dono de capital e ter empregados, ele dá uma premissa que de alguma forma traz uma relação conturbada, pode dizer. Um pouco conturbada. E se a pessoa se colocar do lado de pessoas, primeira coisa que tem, qual é o primeiro fator de escolha? É confiança. Por isso você escolhe o irmão, o filho, você escolhe essas pessoas. Com o tempo você ganha maturidade e chama pessoas que é família por Adão e Eva. Como o Rafael, como o Tiago. Mas tem alguns requisitos, Sandoval? Tem o acordo de acionista, onde diz os requisitos para colocar, para se qualificar, porque não necessariamente todo mundo tem o mesmo papel e a mesma forma. E nem pode ter, né? Porque uma empresa tem que ter diversidade, senão ela não evolui. As circunstâncias da vida vão colocar de alguma forma qual é o papel de cada um. Mais ou menos como funciona uma colmeia ou um formigueiro, cada um tem suas funções. E aí, obviamente, as funções têm exercido. Isso não quer dizer melhor nem pior, só quer dizer função. Eu não posso dizer que o coração
tem mais importância que o pulmão, do que o fígado, do que o rim. Todos são importantes. Todos são importantes, tem que funcionar, cada um funciona. Então, como for um jogo de futebol, cada um está na sua posição, cada um tem que Cara, trabalhar. pegando esse teu gancho, eu vejo na prática, inclusive, muitas sociedades se desfazem porque as pessoas tendem a escolher pessoas iguais a ela. Tipo, imagina 2 Ricardos aqui. Provavelmente alguém ia ficar sem fazer nada. 2 Sandoval, 2 Rafael. Eu acho que o importante, como tu falaste, a gente tem vários órgãos. A pessoa ter 3 corações, não tem por que existir. Ter 3 cérebros ia dar bug. Então, eu acho que cada um tem que ter sua função bem definida. Então, onde eu quero chegar? Se não tiver um requisito bem definido, as escolhas saem erradas. De complementação. Né? Exatamente. Tem que ter esse ar de complementação que poucas pessoas conseguem entender. Não é? E me fala tu, Rafael, como é que é a tua visão de dentro, assim? Como é que foi virar sócio? Chegaram assim, Rafael, tu é sócio agora? Não foi bem assim. Até porque tem os critérios, né? O tempo de trabalho. Tu sabias dessa regra do jogo? Tu querias ser sócio? Sabia. Não queria ser sócio, mas entregou. Vou explicar o antes, né? O antes, o durante e o depois. Quando eu comecei a minha história com a Petrus, a minha ideia era uma safra. Eu queria uma safra de experiência porque eu imaginava que eu precisava de uma experiência profissional, mas eu não imaginava que aquela ia ser o meu único emprego, né? Eu não ia trabalhar em outro lugar. E aí fui lá e comecei como gerente na época de produção. Pela necessidade de exportação, eu passei a ser gerente de qualidade. Depois, como gerente de qualidade, novos produtos eram necessários, aí eu passei a ser gerente, na época era projetos. Depois esse cargo passou a se chamar de P&D, porque teve uma consultoria que organizou o nosso organograma e deu esses nomes, né? Só mudou de nome, basicamente. Só de nome. E lá, nesse momento, ele foi criado alguns cargos que não existia ainda as pessoas, mas existia a caixinha de diretoria. Era diretor mercadológico, diretor operacional, diretor administrativo. Eram 3 diretorias. E só que para ocupar esses cargos era necessário ter qualificação técnica, estudo, ou então tinha que ter tempo de mercado. Eu não tinha tempo de mercado, lá foi meu primeiro emprego, então não tinha 10 anos de carreira como um diretor para poder assumir. E a competência técnica que era necessário, que eu acho que é algo que está muito ligado à Petrus, é a educação. Então tinha que fazer cursos, graduações, pós-graduações, mestrado, doutorado, para poder ter uma pontuação que chegasse ao cargo de diretoria. E eu fui fazer um mestrado porque eu queria ser diretor. Então, cada momento, ele já saiu de uma safra para um cargo maior, e aí eu já queria ser diretor, não podia sair da Petrus sem isso. Só que no meio de tudo isso, foi criado um plano de retenção de talentos, no qual existem 5 passos. O primeiro passo é cargos e salários, né? O segundo são benefícios. O terceiro é a divisão de resultados. O quarto se eu quero sair da Petrus para eu montar o escritório, se eu fosse um contador, um escritório de advocacia, contabilidade aí. E a Petrus, ela se propõe. Se eu sou uma peça importante, se eu sou um talento a ser retido, a ser sócio desse negócio, Eu te ajudo a me ajudar. Exato. Então, pra gente estar junto, né? Então, porque é um negócio que passa, que a empresa, o negócio precisa. Cara, eu achei incrível isso aí, eu quero até copiar, vocês permitem? Totalmente. Eu acho que a Petrus, ela é um modelo a ser copiado. Cara, eu achei incrível, cara. E o quinto passo é um sócio escolher um colaborador e para ser sócio também, desde que ele tenha alguns critérios, e para mim o critério mais fantástico é onde ele também escolher alguém para ser sócio. Então, quando você é escolhido para ser sócio, você se compromete a um dia fazer isso com alguém, com algum liderado seu. Então, as pessoas passam a sonhar em um dia ocuparem um cargo de diretoria, liderança pelo nosso modelo e até chegar a ser sócio. Eu achei genial, incluindo essa parte de você ser sócio, que eu quero já aplicar aqui no escritório, que eu achei incrível, é que tu força as pessoas não entre aspas, puxarem saco, porque tu tens que estar bem sempre com todo mundo, porque qualquer um aqui na sociedade pode te chamar. Porque dificilmente quando só uma pessoa escolhe, então eu vou aqui só mostrar serviço para aquele cara. Não só por isso, um sócio pode rejeitar. Ainda tem isso, então todo mundo tem que... Um não tira a pessoa da lista. Tem que ser unânime.
Tem que ser unânime. E Cara, aí, então, incrível. nesse aspecto, né, o que a gente percebe, qual é o valor maior da Petrus? São as pessoas. Porque nós temos aquele galpão que produz açaí, ele não é nada se não tiver as pessoas lá dentro. E se a gente tiver pessoas ali sonhando em fazer aquilo dar certo. Agora, claro que a parte romântica é legal, mas tem muita gente que interpreta isso de maneira errada. Né, que não sabe, que não lida bem com a doação, que quer, por exemplo, se fazer de boa ovelha, mas quando na verdade não pensa dessa maneira. Então tem muita coisa envolvida. Só Foca que na coisa errada. é como esses dias eu estava pensando. A Terra Prometida, quando foi visualizada, só 2 pessoas disseram: olha, lá é uma terra boa. Lá mana leite e mel. As outras pessoas que estavam junto com Moisés lá no deserto, caminhando, disseram: tem homens grandes, a gente é muito pequeno, a gente vai ser derrotado. Começou a Só olhar ver a parte ruim a da história. Terra Prometida dos piores ângulos possíveis. Isso tem em todo lugar. Então, tem pessoas que entram lá na fábrica e a gente percebe que ela já chegou com o jeito Petrus de ser. Que é algo que a gente fala muito agora, tá falando muito. Existe um jeito Petrus de ser, existe um modelo de gestão que é nossa, que a gente entende e que a gente espera que seja copiado também, tá? Não, já copiei. Então, ninguém tem pretensão de ser o único. E é até legal te escutar falando isso, porque eu acho que tudo que é bom tem que ser copiado. Então, nesse contexto, né, primeiro ser escolhido, na época que fosse a Sandoval que me escolheu para ser sócio, eu fiquei um pouco no dilema, porque o meu desejo era ter um negócio com a minha família. Então, e ser Petrus significava dizer não a um projeto de família. Só que eu me fiz algumas perguntas, né? Tem várias circunstâncias que levaram a isso, mas eu amava o que eu fazia. Eu tive várias oportunidades ali naquele lugar e eu aproveitei aquelas oportunidades. Eu tinha conhecido várias vertentes do negócio, viajado, participado, feito curso, me capacitado. Então eu acho que a Petrus me preparou para isso. E no dia de ser feito o processo lá de doação, que a gente tem um momento que o portal abre para novos integrantes entrarem no grupo, porque até isso é importante ter, senão a gente fica um negócio Perdido. Uma cerimônia. Porra, legal. Existe um dia 15 de agosto, na verdade é a véspera, é o 14, do 14 para o 15, a gente tem uma festa que chama Petrus Day, e nessa festa, novos integrantes eles ingressam como sócio. E dia 15 de agosto de 2015, eu passei. Poxa, o anfitrião da festa. A gente teve ali naquele momento a primeira consagração, digamos assim, de um sócio não família, né? E aí a gente passou a criar essa cultura, esse hábito, digamos, esse ritual, né? A palavra ritual, às vezes, as pessoas... Não, eu acho importante, porque fecha um ciclo aí, né, cara? A gente tem que dar valor pro que tem que dar valor. Uhum. Porque, querendo ou não, foi uma vitória pra ti, foi uma vitória da própria Petrus, que formou alguém e hoje está lá. Pra mim foi só uma vitória. E naquele dia eu percebi que era o Rafael que estava entrando, mas mas tinha muita gente ali que se espelhava, que queria chegar àquele ponto, e eu fico até feliz às vezes quando eu escuto, poxa, bacana, eu quero trilhar essa É inspiracional, né, essa cara? história aí com a Petrus. Às vezes até estagiário entra lá na fábrica e fica sabendo que a gente, sei lá, foi recém-formados, começamos lá e chegamos a esse cargo, o cara sonha, ele quer chegar, ele quer ter. E querendo ou não, tu já tá plantando pro futuro, como o Sandoval falou. A ideia é ter um legado, é ser perpétuo. Mas tu só consegue isso se tu conseguir gerar valores e manter valores. Esse juramento, essa cerimônia, ele é registrado no cartório de títulos de documentos. Ele é filmado, então quem quiser saber ou assistir ao juramento do Rafael, do Thiago, do Eliane, de quem foi, pode assistir para colocar. E o Rafael, na verdade, ele não queria receber. Tanto é que lá tem uma roupa... Tava rebelde aí naquele dia. Não queria receber. E tanto é que o seguinte, ele não confirmou. Foi preparado a roupa dele, tudo. Criou suspense. E ele dizia para mim, olha, o senhor está me colocando numa situação... E disse, não, você pode ter o poder de dizer não a qualquer momento. Não transfere para mim. A escolha é sua. Não transfere para mim um problema que é seu. O meu já resolvi. Já resolvi, num dos legados, fazer a perspectiva para você.
E ele confirmou a ida, eu acho que no dia, não foi? Acho que foi pouco. Ainda chegou atrasado. Mas é isso, cara. Agora, Rafael, a gente ainda já para a reta final, eu queria saber de ti, do Sandoval também, números, cara. Que números tu pode trazer da gente pra gente da Petros, cara? Consegue falar um pouco, explicar o que é Petros para quem não conhece? Fala aí para mim um pouquinho da Petros. Hoje a Petros ela é um grupo, né? Não é mais uma indústria. Nós temos indústrias, 2 aqui no Pará, 2 indústrias processadoras de açaí. Digamos que essa semente, que hoje é uma árvore, né? Ela tem o tronco dela, são essas 2 empresas, a Petros e a Bela Iaçá, que estão aqui no Pará. Aí nós temos aí as ramificações dessa árvore. A gente tem uma unidade que fica no Amapá, e essa unidade do Amapá ela veio junto com a compra da segunda unidade, que é a Petros. A gente começou como Açaí São Pedro, e o nome Pedro é que deu origem nome a Petros, que é Pedro em latim. O primeiro nome Pedro que teve foi Petros, então depois que veio o Pedro, Pietro, Peter e vai embora. E a gente pegou a origem do nome porque existe uma história aí com São Pedro. Então, a pedra angular. E a pedra angular, enfim, tem muita história. Dá até um podcast para falar só disso. Legal. Aí a gente tem uma unidade que fica no Amapá e tem 2 fábricas que ficam no estado do Amazonas. Uma que fica em Manacapuru e a outra que fica mais próximo do Acre. Essas 5 fábricas, né, elas são fábricas processadoras de açaí. Fora isso, nós temos uma transportadora que chama Petros Log, desculpa. Nós já tivemos uma construtora que ela está inativa nesse momento. Nós já tivemos também uma franquia chamada Açaí, que era Açaí com Y. E nós temos uma unidade no Sudeste, em São Paulo, e uma em Fortaleza. São unidades comerciais. Isso no Brasil. Fora do Brasil, em 2016, nós abrimos uma unidade nos Estados Unidos. Então, a Petros hoje tem uma unidade nos Estados Unidos. Fica na Flórida. Mas a gente tem estoque de produto em várias áreas dos Estados Unidos. Assim, a gente cobre bem a região ali americana. Isso é um motivo até de orgulho para a gente, porque uma empresa paraense chegou, cruzou o oceano e fincou a bandeira do Brasil, do Pará, ainda do açaí, né? Fora do Brasil, a gente também tem uma unidade na Europa. A unidade da Europa começou na Itália, depois ela foi para a Holanda, depois a gente abriu uma unidade em Frankfurt, e agora nós fomos para Portugal. Acho que a gente encontrou o nosso lugar na Europa, Portugal, né? E por várias razões, o clima, a proximidade do Brasil, até a gente tem o fuso, o menor fuso da Europa, né? São 5 horas, tem a época do fuso horário, então a gente tem uma unidade lá na Europa também. Então hoje, essa árvore ela está espalhada, né? Ela tem ramificações até fora aí do nosso mapa aqui do Brasil. Então, essas unidades inteiras, na época da safra, já chegaram até a ter 900 e quase mil colaboradores. Esses 1.000 colaboradores, assim, que trabalham diretamente com a gente, mas se a gente for imaginar... Você contar os terceirizados... Enfim, se a gente for pensar em terceirizados, as famílias que fornecem fruto, a gente tem uma cadeia muito gigantesca. A gente tem para mais de 1.000 fornecedores, assim, mais de 1.000 famílias que se a gente for conferir lá dos fornecedores, que são impactadas diretamente por essa cadeia. E é isso. Então, hoje atendemos o mercado regional, então é possível encontrar produtos da Petros no supermercado, se vocês forem regionalmente aqui em Belém, no Nordeste, lá em São Paulo. Nós não estamos muito fortes nos supermercados, mas é um plano de expansão que nós temos. Nós também vendemos nacionalmente, acho que todos os estados do Brasil já consomem açaí da Petros, a gente já passou de alguma maneira por lá. E nós já exportamos, assim, temos relacionamento comercial, exportação de maneira direta ou por meio dessas unidades, seja da Europa ou dos Estados Unidos, com uns 50 países. Acho que até mais do que 50, tá? Porra, legal. Então, por que eu te perguntei isso, Rafael e Sandoval? Que geralmente na reta final eu gosto de perguntar o que vocês podem falar para quem está ouvindo a gente, para esse alguém chegar onde vocês chegaram. Porra, 1.000 funcionários no auge da produção, 5 produções rodando em três estados. Enfim, é muita coisa. O que vocês podem falar agora para mim, para o Ricardo? Eu quero essa consultoria gratuita.
para eu chegar desse tamanho? O que vocês fizeram? O que eu faço agora, cara? E aí? Pergunta difícil? Olha, primeiro, você quer falar? Não, Primeiro, você tem que acreditar no propósito de vida, mas isso não é piegas, não. É acreditar. Não é mesmo. clichê. Não é clichê, não. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma pessoa que eu elegi assim, muito importante na minha vida. O nome dela é Irineia. Ela é minha madrinha, ela é uma segunda mãe. E eu percebi que muitas pessoas têm muitas ideias e não tem um ponto comum. Eu verifiquei que a maioria das pessoas no Pará são cristãos. E a filha dela, que é para mim uma querida, inclusive está se convalescendo agora, Eliane, me apresentou um instrumento chamado Bíblia do Executivo. Já ouvi falar. Bíblia do Executivo é um instrumento em que pessoas que acreditam que são cristãos eram grandes CEOs, eram grandes gestores, e eu passei a estudar isso e, de alguma forma, passar alguns motes. Por quê? Porque a Petros, como ele se propôs, veja só, como é que é formada a vida? Você cria um filho para ser rico, poderoso, não sei o quê, ter tudo para si, nada para os outros. Mas isso é um contraponto. Porque se fosse isso, o Natal, você comprava coisa só para você só compra para os outros. O dia de nascimento de Cristo, você fica morto de feliz comprando coisa para os outros. De ver a felicidade do outro. Então tem alguma coisa fora do lugar entre eu querer ser rico, poderoso e tudo mais e querer fazer o outro. E quando eu faço isso, eu desconsidero a outra pessoa. Quando chegou na Bíblia do Executivo, fez um estudo, tem o quê? Décadas de estudos da Bíblia do Executivo, décadas da Bíblia do Executivo, algumas coisas foram ditas lá. Por quê? Porque a Petros se projeta a ser um modelo de gestão que em 2035 as pessoas consigam entender de forma mais clara. Porque até então, a forma de gestão dela é confundida com essa vontade de querer ganhar, egoísmo e tudo mais. E você, quando tem uma ideia de muito justa no mercado que é muito egocêntrico, você sofre. E você é muito mal interpretado. Que casos? Vários casos, estou dando exemplo. Olha, uma instituição, para ela ter longevidade, ela precisa ter eventos. Então, a Petros tem vários eventos durante o ano. Olha, eu preciso alinhar qual é o propósito de vida do Ricardo Polaro com o propósito de vida institucional da Petros. Nós temos um momento de propósito e paixão, onde a família se reúne, com os sócios, todo mundo se reúne. E aí, qual é o teu propósito? O que tu queres da tua vida? Um dia é perguntado isso. E existe um outro evento chamado Fórum de Gestão Petros. Não é isso? Nós estamos no 7º, não é isso? 7º. 7º Fórum de Gestão Petros, onde eu sou uma das pessoas convidadas para estar lá para verificar, onde se conversa, se dialoga. Por exemplo, o mote esse foi a forma Petros de ser. Como é que se coloca. Então, tem vários. Tem a Petros Day, que é dia 14 para dia 15 de agosto, para verificar. Então, você está toda hora mostrando e inaugurando que é bom todo mundo estar junto. Que nós nascemos para ser politicamente conectados e não desconectados. Eu acredito que a principal ideia hoje é a gente trazer a ideia de que você não pode ser rico sozinho, você não pode ganhar dinheiro sozinho, você não pode, E logo porque a ideia nem é isso. O grande mote é o que Jesus disse, eu vim para servir, não para ser servido. Qual é a grande graça nisso? Não é que se todo mundo servir, tu serás obrigatoriamente servido, nem você não querendo. Isso é óbvio, né? As pessoas não entendem mas isso. As pessoas não compreendem que essa é uma forma que é uma forma natural, uma forma normal de ser. Então, hoje, por exemplo, o Rafael passou um tempo fora e implementou, não foi a Bíblia Executiva, que é foi criado nisso um resumo, e foi criado um código nosso de conduta ética, o nome que você queira dar, chamado Manual da Liderança, Manual do Líder, onde vai dizendo os principais pontos a esse respeito. Nós temos pessoas que passaram lá e hoje são diretores de grupos de escolas e implementam lá. Você disse que algumas coisas aí você vai tentar implementar. Então, o momento que tem é educacional mesmo. Então, qual é o negócio que a Petros tem, Rafael? É saúde, sabor, energia e educação. De repente, a educação é o primeiro pilar. Igual o nosso também é educação. Ou seja, onde as pessoas têm... O que é que tem? São tantas necessidades que o ser humano tem.
tantas necessidades que o ser humano tem. Basta eleger 1, 2, 3 ou 4, você vai estar muito bem fazendo E ajuda isso. a resolver. E você consegue conectar com que aquilo pode, de alguma forma... Então, se tiver que focar, é o seguinte, foca o que alguém precisa. Se foque nisso. Porque na teoria, tem várias teorias de justiça, mas pegando os aristotélicos, ou os socráticos da Grécia, tem justiça comutativa e justiça distributiva. O que é justiça comutativa? É equidade, equiparação entre as prestações. Então, uma empresa, como chama de empreendimento, começa a prestar serviço a quem pode pagar. Então, isso é uma forma. A outra é a justiça distributiva. É você atender quem não pode pagar. E aí, por exemplo, está aí o ESG, que está o COP30, eu acredito que tem que se colocar nisso. Todas as instituições estão se voltadas para isso daí. Então, você tem que cuidar. Primeiro, tem um empreendimento? Empreendimento. Vou servir para quem pode pagar. De parte que você tem isso, você tem que destinar para quem não pode pagar. Não importa a razão. Por quê? Porque o fundamento é o mérito. Aí, por exemplo, tem um livro do Sandel que fala da tirania do mérito, que o mérito está virando uma questão de tirania. Que dá um outro podcast maravilhoso falar sobre isso daí. Por que se valoriza? Então, se tudo é pelo mérito, então tem que fazer o que com as pessoas vulneráveis? Tem que fazer o que com as pessoas que precisam? Nós temos mais gente pobre do que gente que tem condições de pagar. Como é que vai se fazer isso? Então, essa é a preocupação que tem a esse respeito. Teria que ser um empreendimento que pensasse como atender quem pode de alguma forma pagar, tem condições de pagar, e um empreendimento que tenha condições de atender naquilo que for possível as pessoas que têm um estado de vulnerabilidade. Cara, eu vejo assim, porque tu até desenvolve o teu próprio mercado a gerar mais receita para ti. Eu acho que compreende isso, né? Eu vou primeiro tentar vender para quem consegue, depois eu vou ajudar quem não consegue a usufruir do meu serviço, inclusive ajudando ele a produzir mais valor para tentar entrar nesse grupo que consegue comprar de mim. É mais ou menos isso? Tu criando um ciclo aí virtuoso das pessoas que Eu acho que o ciclo é virtuoso, mas eu acho que é algo mais simples. Eu tenho dons que Deus me deu que atende quem precisa. Se essa pessoa tem dinheiro ou não, só diz qual é o canal da justiça, comutativo ou distributivo. Entendi. Pode ter um programa PERNOR, programa Escrevendo e Reescrevendo uma História, pelo Ministério Público do Trabalho, eu conduzo o Ministério do Trabalho, onde tenta conectar os setores, que é o primeiro setor é o Estado, o segundo setor é o mercado, que são as empresas, o terceiro setor são as ONGs. Tenta conectar esses 3 setores para, de alguma forma, atender as pessoas que são vulneráveis em áreas vermelhas. Desenvolver a região, até para desenvolver o mercado também, desenvolve o Estado, todo mundo desenvolve. Entra naquele ciclo virtuoso que a gente falou. Sim. Eu acho que é por aí. E Rafael, me fala, o que a gente pode, eu, por exemplo, posso aprender com vocês hoje para executar no meu serviço, para chegar ao tamanho de vocês, cara? O que tu que tá lá dentro, assim? Eu acho que a gente tem um grupo ali que acredita muito que... Eu não digo que a gente de maneira unânime, não, tá? Tem pessoas que não acreditam, mas que a gente tem até dizer, a minoria não precisa se calar, mas ela tem que seguir a maioria. E a maioria sempre quer muito dar certo. Acho que além do que o seu Sandoval falou, né, a gente tem alguns momentos, né, que são reuniões de conselho consultivo e fiscal, que a gente se reúne para poder... A gente tem o hábito de prestar contas, de mostrar como que a empresa está. E tem, acho que uma atividade que é uma das melhores atividades que eu considero da Petrus, é um momento que a gente chama Momento Presidente, que aos sábados a gente recebe um empresário do nosso segmento para tratar de um assunto e a gente ter esse bate-papo aberto somente entre essa equipe aí sobre o conselho administrativo da Petrus. E agora cada um tem o seu dia para falar da sua história, para a gente se conhecer. E tem sido tão rico saber, conhecer o que o outro fez, como foi a infância. Que traz de bagagem, cara, que é isso que enriquece. Exatamente. Né, então eu acho que o investimento em pessoas, né, além disso, né, a gente também nós já tivemos várias assessorias técnicas aí com essas empresas aí de mercado, não consultoria em si, mas assessoria técnica de escolas de negócio. Isso ajuda muito a gente a melhorar, mas eu acho que a vontade de dar certo, eu acho que esse é o segredo.
sabe? Aquele brilho no olhar. Aquele sangue no olho, Rafael. O sangue no olho, a vontade de dar certo, a união. Nós temos valores lá, a gente tem dois valores, né? Que é amor e sabedoria. No nosso caso, para Petrus, amor é doar-se em tudo que faz em prol das pessoas. E sabedoria é exercitar o conhecimento em prol do amor. Fora isso, a gente tem princípios como unidade, inviolabilidade à unidade. Eu acho que quando a gente se junta com essa vontade de dar certo, a gente bota fogo no mundo. Ninguém segura a gente. A gente até fala Petrus neles e a gente bota a coisa para acontecer. Uma das coisas interessantes, por exemplo, eu não estou lá. Eu sou procurador de trabalho do Ministério Público, eu trabalho, as pessoas até acham que tem alguma... Uma coisa a ver aqui, mas não tem nada. Mas não tem, ou seja, eu não conseguiria, eu não seria um Superman de estar conectando com 5 unidades aqui no Brasil, 2 unidades fora, sendo professor da Universidade Federal do Pará, que eu tenho uma linha de pesquisas que eu sou apaixonado em educação, realmente eu sou forjado pela educação, e exercendo as funções do Ministério Público do Trabalho onde eu faço. Até essa compreensão das nossas diferenças que se complementam na sociedade, mesmo eu tendo tido sócio fundador, é algo que precisa compreensão, bastante discernimento. E muita gente não consegue entender como é que essas coisas funcionam. Funcionam assim, quem está no front são eles. Mas funciona porque eu entendi que a cultura é muito forte. Que eu anotei aqui. Aí, ó, a gente está na reta final. O que eu tirei daqui desse podcast? Aí vocês me corrigem se eu estiver errado. Preparação para a gente observar o momento certo do mercado. Pensamento grande. É uma coisa que eu peguei muito, assim, vocês sempre falam, cara, a gente quer muito, a gente vai dar jeito, vamos fazer, Petrus Negues, eu achei muito bacana, agora é Polaro Negues. A gente vai fazer isso aí. Parceiros, a gente tem que ter parceiros sempre perto aí, e tão perto que viram sócios, eu acho que é importante isso aí, e uma cultura forte. Eu acho que desse podcast eu tiro isso. Alguma coisa a acrescentar? Não, a palavra Petrus significa nós, então Petrus neles é você se petrusar. Botaram um pouco da gente neles. Tanto é que tem um slogan, né, que foi criado, acho que com Amazônice com a Petrus. Porra, legal. Entendeu? Foi criado, inclusive, um verbo... Amazônice não existe, né? Amazonar-se. Entendeu? Amazônice com a Petrus. Então, a forma de a Petrus está colocada. Então, a ideia é ter uma percepção muito clara que nós somos um ser político, que nós somos um ser conectado. E minha família... Cara, e se quiserem apoio, Amazônice Negues também aqui na Polaro. Muitas vezes as pessoas me perguntam, por exemplo, no ambiente da faculdade, me fazendo conexão com açaí. Eu digo, olha, eu estou aqui como professor. Gostaria de ouvir você me perguntar alguma coisa como professor. Mas se você quer me jorrar o mérito da minha família, eu vou fazer a ligação agora para minha irmã, ou para o meu irmão, ou para o Rafael, ou para o Tiago, ou para as pessoas que estão lá na batalha lá. Mas eu vou dizer o seguinte, eu recebo a honraria. Mas agora passa o link do podcast, escuta aí. Eu acho que é tipo assim, eu recebo a honraria, mas eu não me sinto merecido dela, porque as pessoas lá estão atuando. Do mesmo jeito, quando está em alguma situação ou circunstância do Ministério Público lá, as pessoas não entendem. Tem uma questão interessante que eu queria deixar como registro aqui. Registro. O que é que tem um registro? As coisas podem funcionar sem que alguém tenha uma intenção subjacente e desconfiada. Mas o que é que eu quero dizer isso? Nós temos um jargão no direito dizendo que a presunção da inocência, todo mundo é inocente até que prova o contrário. Mas no nosso relacionamento, a nossa psique é o contrário. Todo mundo quer tomar proveito até que se prove o contrário. A ideia que a gente pode viver bem para formar a sociedade, para confiar nas pessoas, é duvide que alguém quer tomar proveito. Duvide. Porque a dúvida alivia um pouco e nos dá coragem para confiar na outra pessoa. E tem um jargão muito interessante, desde quando eu era advogado, que disse isso, não foi, Rafael? Todas as traições que a Petrus sofreu foi um trampolim para ficar maior. Foi incrível. Tudo que, por exemplo, quando teve o problema em relação à questão da Monavi, não foi... De repente era um problema, de repente estava com o mercado, de repente. Cara, eu acho que é a capacidade de a gente ver a oportunidade no problema. Isso aí. O que eu faço aqui, eu falo pro pessoal do escritório, toda segunda-feira a gente tem um momento que a gente chama de huddle, que é a nossa reunião semanal para alinhar o que teve de errado para alinhar para o futuro. E eu falo muito assim, eu adoro caos, porque para mim as coisas surgem do caos. Então, se tem caos, tem problema. Se tem problema, tem solução. É o primeiro deus grego, caos. Então, para mim, onde vem resultado é do caos. É isso. Tem um problema, vamos ver
vamos transformar isso na nossa energia, nosso combustível para algo melhor. E tem uma coisa assim que é mostrar felicidade, né? Demonstrar a importância que nós temos uns para os outros, para as vidas, porque a minha família está vivendo lá em Castanhal bem, Porra, Rafael está vivendo bem, porque eu tenho uma percepção de família muito além do sangue. O Rafael, para mim, tanto é quando tem alguma coisa, ele até acha que eu sou pai dele, irmão, acha que é um monte de coisa. Vocês são até parecidos. Exatamente. Então, ele é uma pessoa realmente muito conectada, como todas as outras pessoas. A premissa é essa, é você... Esse tipo de comunidade é muito forte, eu vejo lá na Petros. Se vocês falarem entre a gente tem até um linguajar que é nosso, próprio, que parece com a gente. Eu acho que hoje o nosso desafio é fazer com que esse negócio ele não morra com a gente, né? E a gente está usando essa ideia da semente da árvore, mas a árvore ela não dá o fruto para ela. Não dá. Ela dá o fruto para outro. Isso é E a gente está se preparando, a gente nem sabe em que estágio que nós estamos. A gente ainda é árvore, já está dando fruto, mas a nossa preocupação é criar um modelo que as pessoas no futuro, elas vão, cara, eles se reuniam lá nas sextas-feiras para falar de planejamento estratégico, para prestar contas. No sábado eles falavam sobre eles. Uma vez no ano criar eles os rituais que se propagam. Esses rituais que se propagam e que vão fazer sentido. De repente, não só para a nossa empresa, mas para outras como modelo. Então, eu acho que esse desafio de dar esse fruto, não só para a Petros, mas para a humanidade, ela é um desafio que pra gente lá é encantador, sabe? É um desafio maravilhoso. Eu te entendo, cara, porque ó, eu conheci um senhor que ele é sócio de uma empresa que tem mais de 100 anos. Constituída há mais de 100 anos. Eu falei, cara, eu preciso que a Polaris tenha pelo menos 100 anos. E para ter 100 anos, passa-se quantas gerações já aqui trabalhando? O principal problema não é você encontrar um sucessor. É o Polaris se ver antecessor. É você se aperceber saindo do jogo e colocando alguém outro para jogar o jogo. Exato, para jogar o jogo. Então, nós temos duas dificuldades. Primeiro, a preparação de sucessor. Segundo, é preparar quem está no timão a dizer... Entrar na reserva e depois sair, se aposentar. Ser antecessor. Cara, isso dá até um podcast. Dá. Cultura de sucessão. Só é verificar aquele filme Os Dois Papas ou o Poderoso Chefão. Isso. Cada um em uma versão um pouco diferenciada, dá para se perceber o que é que tem um antecessor, você perceber que você está na hora de sair de É um conflito aqui, né? Mas, enfim, fica para a próxima, Gerson. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, Sandoval, Rafael. Eu sei que para chegar nisso aqui realmente foi algo difícil, para vocês estarem juntos aqui. Mas antes de me despedir, eu quero só deixar alguns recados, né, Gerson? Aqui o Segue o Plano, nosso podcast, é todo dia 1º, 10h20. E uma coisa que eu esqueci no primeiro episódio da temporada, Gerson, falar para a pessoa compartilhar. Diz que dá azar se não compartilhar. Então compartilha pelo menos com 3, 4 pessoas. Isso aqui tá incrível, incrível mesmo. Eu acho que foi um dos melhores que eu gravei nos últimos 3 anos que a gente tá trabalhando aqui, Gerson. Porque eu peguei muita coisa mesmo, cara. E fica aberto aqui para vocês falarem como é que as pessoas acompanham vocês. E fica meu obrigado já. Como é que te acha no Instagram, Sandoval? Prof. Sandoval Silva. Eles falam contigo mesmo, pode tirar qualquer dúvida. Sou eu mesmo. Porra, perfeito. E contigo, Rafael? E eu tenho um problemazinho que é grave, né, Rafael? Eu controlo as coisas pelos vermelhinhos do celular. Esse vermelhinho quer dizer respostas não atendidas. Aí eu vou... Piscou, tu tá falando lá. Não. Aí eu posso até não falar, porque eu sou focado. Então, mas é o seguinte, provavelmente o máximo que eu passo é 24 horas se eu tiver numa coisa muito grande, mas às vezes eu vou dormir de madrugada respondendo. Tranquilo. E tu, Rafa? Olha, tem o da Petros, né? @PetrosFruit. E o meu é Rafa _açaí. Tinha que ser, né? Rafa Açaí, não tinha... Daqui a pouco é Rafa Petros. Fica a dica. Mas, pessoal, obrigado mesmo. E é isso. Beleza, Gerson? Então, abraço. Falei, Gerson Boy. Você que não ouviu. Falei, Gerson Boy. Falou. Ele falou que é todo dia 1º, 10h20. Isso tem que ir pro ar, inclusive, Gerson. Abraço, pessoal.